Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno Azan aqui dando boas-vindas para mais um vídeo do nosso canal do YouTube. E hoje, sabe o que nós vamos falar? Pois é, segunda-feira, 10 horas da noite. Ontem eu estava lá na prova do TRT do Rio de Janeiro, fiz a prova, fiz a live com vocês, voltei para casa hoje e já estou gravando de primeira mão a correção da prova de analista judiciário do TRT do Rio de Janeiro, que foi ontem. A FCC acabou de soltar. Agora, algumas horas atrás, o gabarito e a prova, eu já tenho aqui para você para a gente poder bater um papo sobre essa prova. Eu vou corrigir as questões fechadas de direito processual do trabalho da prova de analista e também o estudo de caso, com inclusive mostrando a estrutura e uma sugestão de resposta para vocês, para que vocês também já possam ir se preparando para o TRT de São Paulo. Bom, quem não me conhece, sou o professor Bruno, já ministro aulas em Direito do Trabalho e Processo Trabalho há quase 20 anos em preparatórios, tanto para a OAB como para concursos do TRT. Eu tenho aqui na descrição do vídeo a nossa comunidade do TRT 2025, para que você possa participar com a gente. Lá eu posto dicas, as novidades e todos os materiais dessas aulas eu deixo lá também. Então aqui debaixo da descrição tem o grupo. E também vou deixar na descrição os links dos nossos cursos, se vocês quiserem conferir. Nós temos um curso completo de trabalho e processo trabalho. Para quem está começando a se preparar ou quer dar aquela reforçada para o TRT de São Paulo, percebendo que a banca FCC não está para brincadeira nessas últimas provas em trabalho e processo trabalho. Então quer dar aquela reforçada no seu conteúdo? Dá uma conferida lá. Nós temos o curso extensivo completo de trabalho e processo e um curso exclusivo de revisão por questões da FCC, para que você possa ir lapidar muito bem o seu conhecimento, beleza? Bom, então vamos lá. Colocando aqui para vocês, portanto, de primeira mão a prova. Se estiver gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver muito like, muitos bons comentários, depois eu ainda gravo para vocês outras provas, beleza? Mas vamos agora na prova de analista, Direito Processual do Trabalho com estudos de caso. Estão prontos? Então vem comigo aqui na tela. Vamos lá. Pronto, olha só. Então já coloquei por ordem aqui, ó. Ação rescisória, né? Foram 5 questões de processo-trabalho, tem 6 aqui porque eu coloquei uma questão bônus que caiu uma questão no direito constitucional da nossa matéria, então eu vou mostrar aqui para vocês também. E óbvio, não vai ser uma aula tão grande, tão longa assim como uma aula de revisão, mas também não vou passar correndo. Eu quero mostrar para vocês tudo que caiu. Percebendo, se você acompanhou na nossa live de ontem no Instagram, foi a prova 100% de jurisprudência. Isso eu nunca tinha visto a FCC fazer, pegar uma disciplina inteira e não cobrar um artigo de lei, só súmula e OJ. Então, vamos começar com a ação rescisória. Se você, por acaso, antes dessa prova, assistiu o vídeo que eu tenho aqui, que eu fiz uma revisão em 3 vídeos para o TRT do Rio de Janeiro, você deve ter lembrado de mim na hora dessa prova, porque quando apareceu, você lembrou, a súmula 100 está aqui e nós treinamos exatamente a súmula 100, aquela súmula que normalmente ninguém aborda, está toda aqui para você justamente porque a gente sabe que a FCC tem essa mania, se que ela quer apertar, ela começa a cobrar esses assuntos diferentões, não é isso? Então vamos lá. A primeira de ação rescisória diz assim, ó, deixa eu baixar aqui para a gente conseguir ler tudo. Considerando os entendimentos sumulados do TST, considere as alternativas. Item 1. Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de RO, aprecia desde logo a matéria em relação a questões de fato e direito, desde que a causa esteja em condições imediatas de julgamento. Então isso está lá na súmula 100. Nós até discutimos isso na revisão. Por quê? Porque ele está falando da base da causa madura, ou seja, se por acaso o tribunal, quando for julgar, estou lá no TST, quando o TST afastar a decadência que foi aplicada pelo TRT numa ação rescisória, ele pode ou não pode analisar a questão de imediato? Ou será que ele tem que devolver o processo lá para o TRT? Pois então, tudo aqui indica que está certo, mas tem uma palavra aqui que transformou esse item em errado, essa aqui, ó. Fato. Pois então, a súmula 100 fala que é só questão de direito que permite que o tribunal analise diretamente. Se tiver questão de fato, ele tem que devolver. Aí ofenderia sim o duplo grau de jurisdição se a questão for de fato. Já já aqui embaixo eu vou mostrar para vocês a transcrição de todas as súmulas e tudo, né, tudo direitinho aqui. Vamos só dar uma olhada geral e aqui embaixo eu mostro para vocês. Item 2. A simples interposição do recurso protrai o termo inicial. Bom, você lembra que eu falei na revisão quantas vezes esse protrai, né? A súmula diz não protrai, ou seja, não posterga, não prorroga o prazo. Então o que ele está falando para a gente que é simples interposição de recurso
protrai o termo inicial? Não necessariamente. Depende. Por exemplo, se o recurso for incabível, né, intempestivo, esse recurso não protrai. Então, cuidado. Essa simples interposição de recurso protrai está equivocada pela redação da súmula também. Então, a 1 e a 2 estão erradinhas aqui. Ó. Então, vamos lá. 3. O prazo para ajuizar a rescisória é decadencial, certo? Sendo corridos e não se suspendendo pelas férias, feriados, fins de semana em dia que não houver expediente forense. Pois bem, vou falar para vocês. Esse item aqui foi polêmico, ou, pelo menos a meu ver, né, foi polêmico, acabou de sair o gabarito, né, mas eu acho que esse item aqui não está muito correto nessa questão. Sabe por quê? Eles consideraram esse item errado. Se você fosse analisar as alternativas, de fato não tinha como você enquadrar esse item aqui. Só que eles se inspiraram num item da súmula que não fala exatamente o que está escrito aqui. Então deixa eu falar para vocês que tecnicamente essa informação do item 3 não está errada. Ela não está total, não está errada. De fato, o prazo decadencial ele não há suspensão nem interrupção, ele conta direto. O que acontece é que a súmula 100 diz que caso o termo final caia em sábado, domingo, feriado ou em dia que não tem expediente forense, você vai postergar para o primeiro dia útil. A súmula não diz que o prazo será suspenso, ele não fala suspensão. Ele fala que se terminar em dia que não possui expediente forense, aí nós vamos postergar. O próprio CPC fala isso também, mas ele não fala em suspensão. Então, quando você vê essa questão, você fala, ó, eu sei do que a banca está querendo buscar, mas tecnicamente essa afirmativa não está totalmente errado. Ou seja, tecnicamente, talvez dê para a gente discutir essa questão e fazer um recurso depois. Claro que eu vou te contar, eu já vi questões piores não sendo anuladas. Então não vamos contar com o fato, vai anular. Mas eu acho que há um fundamento para tentar discutir essa questão aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, o prazo é decadencial, sendo corridos e não suspendendo. Bom, se você está na dúvida, pula esse 3 aqui. Vamos para o 4. O termo de conciliação tem força de decisão irrecorrível e transita em julgado na data da homologação. De fato, quando você celebra um acordo na justiça, imediatamente ele transita, por quê? Porque ele é irrecorrível, só cabendo ação rescisória depois. Então esse item 4 está certinho, exatamente do jeito que está na súmula. E o 5. Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial só começa a fluir para o Ministério Público, que não participou do processo, a partir do momento que tem ciência da fraude. Também, de fato, isso inclusive também é mencionado lá no CPC, mas também está na súmula 100. Se o Ministério Público não participou do processo, como é que o prazo decadencial dele vai contar do trânsito em julgado? Então não faz sentido, então só pode contar do dia que ele descobriu a fraude, perceberam? Então notem que esses dois itens aqui estão exatamente do jeito que consta na súmula 100. Então adivinha a resposta que eles consideraram? Aqui, ó, letra D. 4 e 5, tá aqui para confirmar, tá vendo? Gabarito letra D. Agora vamos dar uma olhada nos itens aqui para vocês conhecerem as súmulas. Lembrando que esse material aí é só você entrar no nosso grupo que você vai ter à disposição todo esse material completo com súmula por súmula, letra por letra aqui para você complementar bem os seus estudos. Olha aqui, no item 1, a súmula 100, tá vendo? Não ofende a duplo grau a decisão que após afastar a decadência aprecia a lide se a causa versar a lá exclusivamente de direito, tá vendo? Então é só matéria de direito que permite você não devolver a matéria em sede de ação rescisória. Então por isso que o item 1 estava errado. O item 2 é o item 3 da súmula 100. Salvo dúvida razoável, a interposição de um recurso intempestivo ou incabível não protrai o termo inicial. Vendo? Então, só se tiver dúvida razoável que um recurso intempestivo ou incabível protrai o termo. Mas se não tiver dúvida razoável, esse tipo de recurso não protrai. Então é equivocado falar que a interposição de recurso protrai. Depende, certo? Ele deixou espaço aqui para mostrar para vocês que nem sempre. Percebeu? Bom, item 9 da súmula 100, que é o terceiro tópico. Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para rescisória quando expira em férias forenses, feriado, fim de semana, o dia que não houver expediente. Tá vendo? A súmula ela não fala nada sobre suspensão especificamente da decadência. Ele simplesmente fala que você vai prorrogar para o primeiro dia útil se o prazo para ajuizamento da rescisão expirar em férias forenses e feriado. Agora, se não expirar em férias forenses, adivinha o que acontece? Continua correndo, passa direto. Por isso que, tecnicamente, o item 3 está certo. Só que se eu subir aqui de novo para vocês, olha, não tem nenhuma que a gente encontre o 4
o 5 e o 3, tá vendo? Tem o 3 e 4 e o 2 e 3. Portanto, não teria resposta, né? Então, como eu disse, é uma questão que abre precedente para poder, com base na jurisprudência aqui da súmula 100, discutir esse gabarito, ou discutir a validade dessa questão e pedir anulação. Né? Dá para fazer. Não vamos garantir 100% que a FCC para anular a questão, a dificuldade danada, mas não custa tentar, né? Aqui, ó. Súmula 100, ainda no item 4. Item 5, olha lá. O acordo homologado judicialmente é uma decisão irrecorrível. Assim, o termo de conciliação transita em julgado na hora que você homologa. Então, quando o juiz homologar o seu acordo, transitou em julgado. Significa, sabe o que significa? Que no dia seguinte começa a contar o prazo decadencial de 2 anos para você ajuizar uma ação rescisória, caso você queira discutir esse acordo. Eu até coloquei de brinde aqui a súmula 259 para você não esquecer, ó. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação. Então você pode usar a rescisória para poder questionar o conteúdo de um acordo homologado. Lembrando que não é assim, ó. Ah, eu homologuei o acordo, estou arrependido, vou ajuizar a rescisória. Não, tem que ter um vício grave. Quem sabe uma coação, alguma coisa assim, que vicia a sua vontade no acordo. Aí sim, se você demonstrar esse vício de consentimento, por exemplo, você conseguiria, via ação rescisória, desconstituir o acordo. Mas não é um mero arrependimento. Mas, de qualquer maneira, a premissa básica está aqui. A súmula 100 item 5 torna o item 4, portanto, da alternativa certo. E o quinto item, com base no item 6 da súmula 100, que é a hipótese de colusão das partes. Olha lá. Colusão das partes. O prazo flui para o Ministério Público que não participou do processo, do momento que tem ciência. Aí eu coloquei aqui um plus, que é o artigo 975 do CPC, tá? Que nós também mencionamos na nossa revisão, que a gente destrinchou essa súmula 100 toda aqui, ó, nas hipóteses de simulação ou colusão. Tá vendo que ele acrescentou simulação ou colusão? E aí olha o que ele colocou. Terceiro prejudicado e Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento que tem ciência. Então, lá no CPC, ele acrescentou também o terceiro prejudicado. Veja que na súmula 100 não menciona o terceiro prejudicado. Ah, então quer dizer que não se aplica? Não, se aplica. É só porque a redação da súmula 100 é mais antiga em comparação a esse parágrafo do CPC. Então, hoje o parágrafo do CPC é mais completo. Então, você pode considerar a aplicação do CPC também na prática sem problema nenhum. Mas, lógico, como a prova foi baseada na súmula, então a alternativa ficou baseada aqui. E aí não torna errada a alternativa pelo fato dele não ter mencionado, por exemplo, o terceiro prejudicado aqui, porque ele não diz somente, tá vendo? Somente. Somente começa a fluir para o Ministério Público, mas não foi somente para o Ministério Público, tá vendo? Talvez se ele tivesse colocado somente para o Ministério Público, aí tudo bem, estaria errado. Então, com base nisso, percebemos que o item 4 e o item 5, com base na súmula 100, estão corretos. E o item 3 fica em aberto, porque de fato, nessa súmula, ele não dá a entender. Então, o item 3 não era para ter sido considerado errado, ou então, se eles quisessem que fosse errado, eles deveriam ter colocado de uma outra maneira, mas não do jeito que eles escreveram. Depois, inclusive, vocês podem procurar, pesquisem aí na internet se o prazo decadencial, se é possível suspender ou interromper. Talvez em casos bem excepcionais, mas vocês vão perceber que a maioria da jurisprudência fala que esse prazo corre direto. Então ele passa férias, feriado. Imagina se um prazo de 2 anos, toda vez que tivesse um sábado, um domingo, um feriado ou um recesso, você parasse de contar. Não faz sentido. Então a única questão desse prazo é, se ele terminar em dia que não tem expediente forense, aí sim eu vou postergar o prazo. Aí eu vou marcar para o primeiro dia útil subsequente, mas que ele continua correndo normalmente, continua, ok? Então tá aí a nossa primeira questão. Vamos para a segunda? Bora para a segunda aqui, ó. A segunda questão foi sobre ação de cumprimento. Menos comum essa questão aqui nas provas da FCC. Se vocês perceberem as últimas provas da FCC especificamente, mas até mesmo da FGV, todas as provas eles cobraram dissídio coletivo. Nessa prova, ao invés de cobrarem dissídio coletivo, eles foram com ação de cumprimento. Por quê? Porque a ação de cumprimento é a ação trabalhista que a gente usa, especialmente, né, majoritariamente, para exigir cumprimento de sentenças normativas, que são as decisões proferidas em sede de dissídio coletivo. Portanto, querendo ou não, está dentro do assunto. Isso mostra que a FCC, praticamente em toda prova, cobra alguma coisa relacionada a esse processo coletivo, né? Ou seja, ou dissídio coletivo, ação de cumprimento, algo que gira em torno aí do sindicato. Então ficamos atentos a isso para a prova de São Paulo. Vamos lá ver o que ele queria. Deixa eu baixar aqui, pronto.
Considerando o entendimento da jurisprudência, sempre assim, né? Tá vendo que toda a questão já dizia, com base nas súmulas e OJs, sobre a sentença normativa, considere as alternativas. Vamos ver. Ou as assertivas. Se eu baixar aqui, vamos ver a 1. Coisa julgada, produzida na ação de cumprimento, é típica, sendo que modificada a sentença normativa pelo tribunal, com a consequente extinção do processo, todas as ações individuais que versem sobre a questão devem ser extintas sem mérito. Olha que interessante. Pensa comigo. Se essa decisão for modificada futuramente por uma sentença normativa, que vai extinguir o processo sem mérito, todas as ações individuais serão extintas, mesmo tendo coisa julgada. Você acha que isso é um efeito típico da coisa julgada? Não. Portanto, exatamente esse item 1 está errado porque ele diz que ela é típica. Não. Como a ação de cumprimento visa o cumprimento de uma sentença normativa e a sentença normativa tem o potencial de ser alterada no processo de dissídio coletivo em sede recursal, então, tecnicamente, a coisa julgada aqui é atípica e não típica. Já já eu mostro a súmula para vocês e as OJs, mas tá errada essa 1. Vamos ver a 2 aqui, ó. Essa aqui, ó, você tem que guardar sempre. E toda vez que cai uma questão de ação rescisória, esse item cai. Essa aqui é o que mais cai. Então, esse aqui você guarda. Inclusive, se você só soubesse essa aqui, você já conseguiria praticamente acertar a questão. Olha, é dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa, que é a decisão do dissídio coletivo, né, para a propositura de ação de cumprimento. Você precisa esperar? Não precisa, não tem necessidade. Então, de fato, tem súmula do tribunal que diz, olha, quando a sentença normativa for proferida pelo TRT, você já pode ajuizar a ação de cumprimento, mesmo que exista recurso lá no dissídio coletivo discutindo a sentença normativa. O seu único risco é se você ajuizar a ação de cumprimento, veja, pode acontecer aquilo que a gente viu no item 1, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Se por acaso a sentença normativa for alterada, todo o seu processo vai ser extinto. É um risco que você corre, mas você pode ajuizar, não tem problema. Então esse item 2 está certíssimo. E de novo, essa frase aqui é dispensável o trânsito julgado para ajuizar toda hora cai. Então guarda esse aqui. Então sabemos que a 2 está certa. Beleza, vamos ver a 3. A legitimidade do sindicato para ajuizar a ação de cumprimento se restringe apenas à sentença normativa, não se estendendo a acordos e convenções. Interessante, sabe por quê? Porque se você lê a CLT, puramente a CLT, está escrito que o sindicato tem legitimidade para ajuizar a ação de cumprimento de sentença normativa, porque foi proferida a sentença normativa, a maneira de cumpri-la é via ação de cumprimento. Nada é dito pela CLT a respeito de acordos e convenções, mas veja comigo, como acordo e convenção coletiva possuem a mesma natureza jurídica de uma sentença, eu digo, em relação ao conteúdo, né? Porque um é acordo, a outra é a sentença, mas o conteúdo deles é normativo. Então, para que você possa exigir o cumprimento de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, adivinha? Você pode sim usar a ação de cumprimento. Tem súmula do TST sobre isso. E lembre-se também, quando a gente verifica, até o próprio STF já decidiu isso há um bom tempo, que o sindicato, lá na Constituição, ele tem a possibilidade de atuar como substituto processual dos trabalhadores de forma ampla. Então não faria sentido, por exemplo, o sindicato só poder ajuizar uma ação com base na sentença normativa, mas ele não pode ajuizar uma ação com base em acordo e convenção. Ora, se a legitimação extraordinária do sindicato, leia-se, a substituição processual do sindicato é ampla, então ele poderá ajuizar em todas as circunstâncias. Portanto, esse item 3 aqui está errado, se estende sim, ok? Então, por enquanto, só a 2 está certa. 4. O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento flui da data da prolação da última decisão. Essa aqui é interessante, essa aqui assusta a gente. Lembra da prescrição trabalhista? Pois então, a prescrição bienal, por exemplo, ela não conta 2 anos da extinção do contrato. Mas pensa comigo, se você for mandado embora, e quando você for mandado embora, essa decisão de dissídio coletivo, sentença normativa, ainda estava sendo discutida na justiça. Aí vamos imaginar que 3 anos depois que você já saiu da empresa, é que sai a decisão definitiva da sentença normativa, te dando direito a alguma coisa. Aí você pensa, pô, mas se a sentença normativa me deu direito agora, mas eu já saí da empresa há 3 anos, o meu direito está prescrito?
Se você fosse pensar simplesmente pela CLT, sim, só que não. Por quê? Porque neste caso, você vai cobrar um direito que só foi criado para você na sentença normativa. Então, o TST, pensando nisso, diz que a sentença normativa, somente depois do trânsito em julgado, é que começa a fluir a prescrição para você cobrar os direitos previstos ali naquela sentença normativa. Portanto, a prescrição não é da última decisão, é do trânsito em julgado. E o item 5. Falta interesse de agir para uma ação individual quando o direito já foi reconhecido pela decisão normativa, cabendo, no caso, a ação de cumprimento. Aí está certo, veja. Quando ele diz que o direito foi garantido em decisão normativa, significa tem uma sentença normativa. E aí você vai lembrar qual que é o nome da ação para ajuizar, pleiteando o cumprimento de uma decisão normativa, de uma sentença normativa. Essa ação por acaso se chama ação trabalhista? Não, ela se chama ação de cumprimento. Então você não vai ajuizar ação trabalhista pleiteando o direito, porque você vai pensar o seguinte: quando você vai a uma ação trabalhista, você vai pedir lá direito a hora extra, alguma coisa, você tem que ter prova, né? Tem que ter dilação probatória, aquela coisa toda. Aqui você não tem que provar que tem o direito você já tem, tá vendo? A decisão normativa te deu o direito. Então, a ação de cumprimento ela serve basicamente para você mostrar para o juiz que a empresa não cumpriu aquilo que é seu direito. E pronto, aí, demonstrando não cumprimento, o juiz vai determinar a condenação. Então, ela é muito mais rápida e simples do que uma reclamação trabalhista, que pode se delongar aí, né? Essa aqui não, essa é mais rápida. Claro que ela pode demorar, porque tem recurso, mas ela é mais objetiva. Portanto, cabe só ação de cumprimento. Essa aqui está certa. Portanto, percebemos que a 2 e as 5 estão certas, letra D. É isso aí. E aqui de baixo, o gabarito comentado para vocês. Olha lá. A primeira é a OJ 277, tá vendo? Que diz: a coisa julgada da ação de cumprimento é atípica, viu? Aquilo que eu expliquei para vocês. Como a sentença normativa pode ser alterada, então, neste caso, você está recebendo um direito que tem o potencial de ser destruído lá na frente. Por isso que eles chamam de atípica a coisa julgada produzida em ação de cumprimento. No item 2, é a súmula 246, tá vendo? É dispensável o trânsito em julgado. Aí, de brinde para vocês, não caiu isso na prova não, mas anotem isso aqui, ó. Porque essa aqui, quando cai, pega todo mundo, porque é um trem totalmente diferente. É o artigo 7º da Lei 7701. Essa lei é bem rara nas provas, mas quando a banca quer apertar ou quer pegar aqueles assuntos diferentes, ela joga essa lei. Essa lei trata da organização do TST, da competência básica do TST. E ela diz no artigo 7º, parágrafo 6º, que, olha lá, a sentença normativa pode ser objeto de ação de cumprimento a partir do 20º dia seguinte ao julgamento. Notem, não é 20º dia da publicação, é do julgamento. Então, quando foi proferida a sentença normativa, você olha lá no relógio ou no calendário e espera 20 dias. Passados 20 dias, se a empresa ainda não cumpriu a sentença normativa, você já pode ajuizar ação de cumprimento. Está aqui no artigo 7º. Ele continua aqui de baixo, mas a parte aqui de baixo não precisa mais se preocupar, tá vendo? É esse artigo. Então, guardem esses 20 dias. Falou de ação de cumprimento, você pode ajuizá-la em 20 dias, beleza? Bom, o item 3, já analisado, trata pela súmula 286 aqui, ó. A legitimidade do sindicato para ação de cumprimento estende-se também para acordo ou convenção. Agora, por que que ele precisou fazer isso? Porque originalmente, olha, eu transcrevi aqui, eu não vou ler aqui tudo para vocês agora, não precisa, mas eu transcrevi todo o artigo 872. Esse artigo 872 é o que trata da ação de cumprimento. E olha só, ele está no capítulo do dissídio coletivo. Então, o artigo 872, que criou a ação de cumprimento, realmente criou a ação de cumprimento só para sentença normativa. No entanto, o TST estendeu também para acordos e convenções. Então, tá vendo? Ó, celebrado o acordo ou transitada em julgada a decisão, seguir-se-á seu cumprimento. Cuidado, hein? Esse ou transitado em julgado aqui, tá vendo? É escrito na CLT, mas nós já vimos que não é necessário aguardar o trânsito em julgado. A CLT diz que sim, o TST diz que não. Você vai para o TST nessa caso, que, né, que a gente já viu. Aí tá aqui, ó. Quando os empregadores não satisfazerem o pagamento, cadê? Na conformidade, poderão os empregados ou os sindicatos, juntando a certidão, apresentar a reclamação à vara. Essa reclamação à vara, ele não deu o nome, mas é ação de cumprimento. Não está escrito esse nome aqui especificamente, mas o nome é ação de cumprimento, que é exatamente isso. Então, como ele está no capítulo
exclusivo de dissídios coletivos e sentenças normativas, então originalmente era só para isso, mas você já sabe, ele também se aplica a acordos e convenções. Próximo. Item 4 foi com base na súmula 350, que é a prescrição. Olha lá. O prazo de prescrição da sentença normativa flui do seu trânsito em julgado. Aí eu coloquei o artigo da prescrição aqui só para você não esquecer, né? Essa aqui você não esquece. 2 anos para juizar, pleiteando os 5 últimos anos, não é assim? Então, quando o empregado é mandado embora, ele tem 2 anos para juizar uma ação e pode pleitear aqueles últimos 5 anos. Tudo bonitinho. Porém, quando se tratar de um direito previsto numa sentença normativa, esquece, esses 2 anos são contados do trânsito em julgado e não da extinção do contrato. Então, por incrível que pareça, o empregado que, por exemplo, foi mandado embora no ano de 2020, ou seja, ele teria que ajuizar a reclamação dele até 2022. Só que ele não ajuizou. Aí quando foi 2030, e realmente eu estou exagerando, né? Mas 2030, 10 anos depois, a sentença normativa que tratava de um direito que esse empregado tinha lá em 2019, a sentença normativa transitou em julgado em 2030. 10 anos depois que ele saiu, o que vai acontecer? Do dia do trânsito em julgado, ele tem 2 anos para poder ajuizar a reclamação trabalhista e pleitear aquele direito que a sentença normativa garantiu a ele de 2019. Pois é. Então, se tratando de ação de cumprimento, essa é a prescrição. Fiquem atentos. E por último, o item 5 aqui, ó, é a OJ 188. Você viu também que essa prova não foi só em súmula, né? Ela falou, ó, vou jogar para cima, é súmula e OJ, vou embaralhar tudo, né? Falta interesse de agir para ação individual quando o direito reconhecido estiver em decisão normativa, porque no caso cabe ação de cumprimento. Perceberam? Então tá aí. Mais uma questão para a gente. Vamos para a próxima? Aqui, ó. Recurso de embargos. Então, caiu o recurso de embargos, que é o recurso mais chatinho que tem lá na CLT, e não só, né? Apesar de ser chato na CLT, a banca foi lá e cobrou só jurisprudência, né? Aqui, ó. De acordo com a CLT, o recurso de embargos é cabível nas decisões de turmas que divergirem entre si ou decisões proferidas pela SDI contrárias à súmula ou AJ, ou súmula vinculante do Supremo. Isso aqui, ó, nada mais é do que a transcrição do artigo 894, inciso 2º. Ele transcreveu o artigo para você. Eu vou mostrar para vocês um negócio. Você conseguia acertar essa questão, ou pelo menos excluir algumas alternativas, simplesmente pelo que ele escreveu aqui. Vou mostrar para vocês. Bom, a jurisprudência tem entendimentos lá na súmulas e OJs, o TST, né, tem entendimentos pacificados. Vamos a eles. Letra A. Vou baixar aqui um pouquinho. Letra A. O fato de a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diverso fundamento e a jurisprudência transcrita não abranger a todos, não implica o não conhecimento do recurso. Tem muito não aqui, né, que trava a gente. Mas vamos lá. O que ele quer dizer? O fato de a decisão recorrida resolver um determinado item por um diverso fundamento. Então, vamos imaginar o seguinte, o tribunal ele decidiu contra os seus interesses, certo? Então, beleza, aí ele deu o fundamento dele. O fundamento dele é esse. Aí você achou uma jurisprudência que vai contra, ou seja, que vai contraditória, é uma jurisprudência que vai demonstrar que aquele posicionamento do tribunal está errado. Então você quer usar uma jurisprudência para fundamentar seu acordo, seu recurso. Então você vai utilizar essa jurisprudência como base do seu recurso. Aí olha só, a jurisprudência transcrita que você colocou, se ela não abranger todos os fundamentos, não implica no não conhecimento. Ele está falando que então não implica no não conhecimento, o seu recurso vai ser conhecido. Então, traduzindo essa letra A, ele está falando o seguinte, se você juntar uma jurisprudência que vai demonstrar que o entendimento do tribunal está equivocado, ou seja, a jurisprudência é a seu favor, contra a decisão que você pretende recorrer. Se por acaso a sua jurisprudência analisa só um pedaço da questão, mas a decisão analisa mais assuntos, ainda assim seu recurso vai ser conhecido. E não é isso que acontece. A jurisprudência que você utilizar como base, e realmente isso é difícil, mas tem que ser assim, ela tem que analisar todos os aspectos que foram analisados pela decisão que você pretende recorrer. Então, quando você for utilizar uma jurisprudência paradigma para combater uma decisão, para demonstrar que há ofensa a uma decisão, a uma jurisprudência, ou que há divergência, a jurisprudência tem que necessariamente abordar
todos os aspectos discutidos, e não só um. Porque se ela só abordar um aspecto e não todos, o que vai acontecer? Vai acontecer o não conhecimento do recurso. Ele disse aqui que isso não implica no não conhecimento, mas está errado, implica, ok? Difícil essa letra A, vamos ver a letra B. O recurso adesivo é incompatível com o recurso de embargos, exceto se a matéria nele estiver... Esquece o resto, vem comigo. O recurso adesivo você pode utilizar para o recurso ordinário, para o agravo de petição, para o recurso de revista e para o recurso de embargos. Isso está na jurisprudência do TST. E olha só, se por acaso você fez a prova do TRT Campinas, então provavelmente você acertou essa questão. Você sabia que essa letra B estava errada. Por quê? Porque a questão aberta da prova do TRT de Campinas, uma das questões, porque foram dois estudos de caso, né, na prova de analista, uma delas é para você explicar sobre o recurso adesivo e as hipóteses de cabimento. Então, se você estudou aquela questão, está aqui, né? E se você acompanhou a minha aula de correção dessa prova, eu mostrei para vocês exatamente a base argumentativa para construir aquele estudo de caso e a súmula especificando esses 4 casos da utilização desse recurso. Portanto, a letra B está errada. Cabe sim. Letra C. Não cabe embargos da STI de decisão proferida em agravo. No entanto, é cabível excepcionalmente decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática que proclamou a ausência de, guarda isso aqui, pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento. Guarda só esse finalzinho aqui. Pressupostos extrínsecos. Essa é que está certa. De fato, você não pode utilizar recurso de embargos para atacar decisão que julga agravo. Mas tem uma súmula do TST que abre alguns elementos, algumas exceções, porque ele está principalmente preocupado com os pressupostos extrínsecos. Porque os pressupostos extrínsecos, que seriam recorribilidade, adequação, tempestividade e preparo, esses pressupostos, eles tratam de assuntos e temas que influenciam, que são mencionados tanto na jurisprudência do TST, como súmulas OJs, como também tratam de assuntos previstos em lei. Então, neste caso, imagine você que há uma divergência entre turmas em relação à interpretação de um pressuposto extrínseco. Então, neste caso, você poderia sim utilizar o recurso de embargos, porque você está discutindo a interpretação que foi dada a um pressuposto extrínseco, diferente, por exemplo, do que o tribunal deu em outra turma. Então, o que ele está mostrando é que se o argumento girar em torno de pressuposto extrínseco, cabe recurso. Já já vou mostrar a súmula para vocês. Súmulazinha chata, mas se você guardar pressuposto extrínseco, você não erra mais. Letra D. É inválida para recurso de embargos a invocação de OJ do TST. Então quer dizer que eu não posso utilizar como argumento do meu recurso de embargos uma OJ. Vamos ler a questão de novo? Sobe aqui comigo. Olha o que está escrito aqui na questão. O recurso de embargos é cabível das decisões das turmas que divergirem entre si ou contrárias ao que? Lê comigo em voz alta. A súmula ou OJ. Ora, se a própria alternativa, se o próprio questão põe para a gente que cabe contra a súmula ou OJ, então claro que cabe. Pode sim, a orientação jurisprudencial ela pode servir como base do seu recurso, assim como uma súmula, tá vendo? Pode, então claro que está errada a letra D. Você percebeu isso na hora da questão? Então às vezes é interessante você ver, né, que a própria questão alternativa, né, ou seja, o enunciado da questão já te deu a resposta dessa letra D. Não é inválida não, eu posso usar assim a OJ, poxa. E a letra E também, olha que interessante. Acórdãos oriundos da mesma turma, se divergentes, podem fundamentar a divergência para o recurso de embargos. Então quer dizer que eu posso usar o recurso de embargos quando a mesma turma entrar em divergência? Vamos lá de novo no enunciado, vamos lá, olha aqui. Recurso de embargos é cabível da decisão das turmas, olha aqui, das turmas que divergirem entre si. O que é divergir entre si? É uma turma contra a outra. Então só cabe recurso de embargo se é uma turma contra outra turma. Se a turma 1 do TST pensa diferente da turma 2 do TST. Aí você vai utilizar o argumento de que as duas turmas pensam diferentes para fazer o seu recurso de embargos, porque o objetivo primordial do recurso de embargos qual que é? É uniformizar a jurisprudência do TST. Então a base do cabimento do recurso de embargos, também chamado de embargos de divergência, é exatamente a divergência entre turmas. Essa é a premissa básica. Então, a mesma turma não pode. Beleza? Portanto, de fato, a resposta ficou letra C.
Realmente, questãozinha complicada, porque ele só pegou súmula pé de página, não foi? Vamos dar uma olhada nelas aqui, ó. Aqui, separei para vocês. A primeira é a súmula 23, ó. Tá vendo? Não se conhece de recurso de revista ou de embargos. Não conhece. Se a decisão resolver um item do pedido por fundamentos diversos e a jurisprudência transcrita não abranger todos. Tá vendo? A jurisprudência que você usa como base para fundamentar o seu recurso de embargos tem que abranger todos os fundamentos da decisão recorrida. É isso. Vamos a B? A B, ó. Súmula 283, que é do recurso adesivo. Ele é compatível com o processo, e aqui, recurso ordinário, agravo de petição, de revista e de embargos. Então, recurso adesivo cabe em relação a esses quatro. E vou te contar uma história aqui, mas ó, atenção. A súmula não fala isso. Então, para a prova da FCC, principalmente, você pode não desconsiderar o que eu estou te falando, porque você tem que aprender a matéria, mas só para você saber. Recurso extraordinário para o STF também pode, tá? Só que não está aqui, tá vendo? Sabe por que não está aqui? Porque o recurso extraordinário não é um recurso trabalhista. Então, por que a súmula iria falar de um recurso que não é nem trabalhista? Então, por isso que não está escrito aí. Mas pode, tá? Você pode usar recurso adesivo também para o recurso extraordinário para o Supremo. Mas não é mencionado isso aqui na súmula. Então, quando cai na prova, cuidado. A FCC, principalmente, ela gosta de copiar e colar. Então, na prova da FCC, você sempre vai ver só em relação a esses quatro aqui. Recurso ordinário, agravo de petição, de revista e de embargos. Se ele tirar um desses três aqui, um desses quatro, e falar somente a esses dois, ou três, ou um, tá errado. E se ele acrescentar mais um recurso aqui, também vai estar tecnicamente errado. Porque como a súmula não disse, quando a súmula não fala uma coisa e ele acrescenta uma informação que não é dita na súmula, isso para provas, especialmente provas cuja literalidade é a base da premissa da questão, são consideradas erradas, ok? Então, guarda aí. Na súmula é recurso ordinário, petição, revista e de embargos, porque nós estamos falando de recursos trabalhistas. Nós estamos falando de recurso adesivo no processo trabalho e não no processo civil. Aí é outra história, beleza? Bom, letra C. Súmula 353, ó. Não cabem embargos para SDI de decisão de turma por omitindo em agravo. Opa, tá lá. Aquela questão difícil. Ó. Não cabe embargos, decisão em agravo. Salvo, aí eles fizeram uma listinha aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês. A listinha. Tem toda essa lista aqui, mas vocês vão perceber, para não ficar perdendo muito tempo aqui raciocinando demais. Olha só. A decisão que não conhece de agravo, de instrumento agravo, por quê? Pressupostos extrínsecos. Decisão que nega agravo, decisão monocrática, que proclamou ausência de pressupostos extrínsecos. Viu isso? Aqui, revisão de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada pela turma no julgamento do agravo. E aqui também, ó. Aí, tirou isso aqui, né? Então, esses três aqui estão tratando de pressupostos extrínsecos, em agravo, recurso de revista em agravo. Portanto, se ele falar análise de pressupostos extrínsecos, você sabe que cabe. Aí vem isso aqui também, ó. Para impugnar o conhecimento do agravo de instrumento. É praticamente a mesma coisa. Aqui ele está falando de não conhecimento, né? Nessas três hipóteses. Aqui ele está falando de conhecimento. Então você pode impugnar o conhecimento. Sabe por quê? Porque a análise do conhecimento do agravo de instrumento, adivinha o que você vai invocar? Pressupostos extrínsecos. Mesma coisa. Portanto, essas quatro letras aqui falam a mesma coisa, mas de um jeitinho diferente essa letra D. Agora, a letra E diz, para impugnar multas que estão previstas lá no CPC. Aí depois você dá uma lidinha nesses artigos, mas são aqueles artigos que falam o seguinte, se a pessoa fizer um agravo interno e considerar por unanimidade que ele é protelatório, então eles podem aplicar uma multa. E aqui o do 1026 fala a mesma multa, só que para embargos de declaração. Então, tanto os embargos de declaração como o agravo interno meramente protelatórios, o CPC estipula a possibilidade de uma multa. Então, se você recebeu a multa dessa e você quiser questioná-la, você pode usar o recurso de embargos, claro, dentro do caminho natural de recursos, para poder discutir essas multas. E por último, contra a decisão proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do 8942, que seria o agravo diretamente no TST, certo? E, de novo, a decisão de turma proferida em agravo em recurso de revista. Por quê? Porque em agravo de recurso de revista, por que você fez o agravo mesmo? Porque provavelmente o seu recurso de revista não foi admitido. E normalmente ele não é admitido por quê? Aqui em cima. Olha aqui, a letra C. Olha lá. Por conta de pressupostos de admissibilidade do recurso de revista extrínsecos. Então, no final das contas, todas essas letras falam de a mesma coisa, menos essa,
que fala da imposição daquelas multas por agravo interno ou embargos de declaração meramente protelatórios, ok? Então, com base nisso, estamos a correta. Vamos ver o erro aqui da letra D e da letra E. A letra D, a base foi a OJ 219. Olha, é válida para efeito de recurso de revista e embargos a invocação de quem? De quem? De OJ do TST, desde que das razões conste o seu número e conteúdo. Você tem que pelo menos citar essa OJ, né? Porque senão não dá. Então você pode usar OJ, mas aqui eu chamei a atenção de vocês, eu pus um diferente e uma atenção, só para você tomar cuidado. Atenção, guarda isso aqui é um plus, para a gente poder aproveitar a revisão da prova, né, a correção da prova, para revisar os temas também, porque isso vai servir para você no seu estudo para os próximos TRTs. O artigo 896, que fala do recurso de revista, e se você já está um tempo estudando o processo de trabalho, você já sabe. Cabe recurso de revista no processo de trabalho depois que tem um recurso ordinário. Então tem um recurso ordinário, depois tem um recurso de revista. No entanto, o parágrafo 2º e o parágrafo 9º do artigo, eles limitam a possibilidade de você utilizar o recurso de revista na execução e no rito sumaríssimo, estão lembrados? Então, olha só, o parágrafo 2º, vou resumir aqui, diz que se você estiver na fase de execução, você só pode usar o recurso de revista para discutir o quê? Constituição. Beleza, guarda essa aí. E o parágrafo 9º diz que se você estiver no rito sumaríssimo, que é aquele de até 40 salários mínimos, você só pode usar o recurso de revista em 3 hipóteses, que é contrariedade à súmula do TST, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e violação da Constituição. Então, Constituição, súmula do TST e súmula vinculante do Supremo. E na fase de execução, isso é no rito sumaríssimo, na fase de execução só cabe em relação à Constituição. Então perceba só, se você tiver no rito sumaríssimo, você pode fundamentar o seu recurso numa OJ? Aí não pode. Se você estiver na fase de execução, você pode fundamentar o seu recurso de revista ou de embargos com base numa OJ? Também não pode. Então lembre-se, a orientação jurisprudencial está aqui em cima. Se for uma pergunta genérica como foi essa, uma pergunta genérica, você pode fundamentar um recurso de revista ou um recurso de embargos numa OJ? Pode. A regra é essa. Mas se a questão te colocar que você está lá na fase de execução, ou se ela te colocar no rito sumaríssimo, cuidado. Na fase de execução só cabe recurso de revista ou de embargos por ofensa à Constituição. E no rito sumaríssimo só cabe por ofensa à súmula, súmula vinculante ou Constituição. Então a OJ não entra nessas hipóteses. Então só toma cuidado com o jeito que a questão for colocada. Se for de forma geral, pode OJ. Mas se for específico em execução ou em recurso de revista ou em rito sumaríssimo, cuidado. A OJ não entra aqui, beleza? Então tá aí pra gente não esquecer disso. E a última foi a OJ 95, que era a letra E, que diz, aqui ó, no dia tal, em 97, né, novinha essa OJ, né, a SDI decidiu que acórdãos da mesma turma, embora divergentes, não fundamentam a divergência para fim de embargos, tá vendo? Ou seja, a mesma turma não pode. Para ter embargos tem que ser divergência entre turmas diferentes e não mesma turma. Beleza? Maravilha. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos seguir aqui que tem questão. Agora uma questãozinha de custas. Normalmente, quando cai uma questão de custas, a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Mas aí, claro, vem a FCC e joga a jurisprudência pra gente. Olha só. Sobre as custas no processo. Letra A. Não é necessário o reembolso das custas à parte vencedora se a vencida for pessoa isenta. Então pensa comigo. Eu perdi na primeira instância. Eu perdi. Eu paguei custas. Só que na segunda instância eu venci. Ah, maravilha. O que vai acontecer com aquele dinheiro que eu paguei? Ué, peraí. Se eu perdi na primeira instância, mas eu venci na segunda e a gente virou a sucumbência, esse dinheiro que eu paguei tem que ser devolvido, não tem? Tem. Ah, mas e se a pessoa que ganhou for isenta? Não interessa, eu vou ser devolvido. Já já vou mostrar para vocês a súmula que fala isso e qual que é a circunstância que a súmula quis dizer isso, para você entender o que esse assunto está tratando. Mas só para você saber que a letra A está errada, porque tem que reembolsar sim. Letra B. Nas ações plurimas, ou seja, nas ações com mais de um empregado contra a empresa, as custas são individualizadas, considerando o crédito de cada um.
Ah, interessante. Ele tentou nos confundir isso aqui, sabe com o quê? Com precatório. Na nossa revisão também para o TRT do Rio de Janeiro, eu falei um pouquinho para você sobre precatório, lembra? Se você já assistiu esse vídeo, se não, assiste lá, que é um tema assim difícil, diferente, cara de prova que quer tentar passar rasteira na gente. A parte de precatórios, aí sim, quando você trata de valor de precatório para requisição de pequeno valor, você considera o valor individualizado, mas as custas não. A condenação é uma só, tá vendo? Então tá errado, as custas não são individualizadas. Será deserto o recurso de massa falida que não paga custas. Não, por quê? Porque massa falida tem isenção, ora. Se ela tem isenção, então ela não precisa pagar custas, não vai ser deserto. No entanto, olha a D. Não será deserto o recurso de empresa em liquidação por falta de pagamento. Ah, então quer dizer que a empresa em liquidação, ela tem isenção ou não tem? Não, a empresa em liquidação não, não tem. Então, não será deserto o recurso de uma empresa em liquidação que não paga? Está errado. Por quê? Porque no caso sim será deserto. A empresa em liquidação extrajudicial não tem isenção. Então, se ela não pagar, o recurso é deserto. E por último, em caso de recolhimento insuficiente de custas, ou seja, eu fui condenado lá a custas de R$ 1.000, só que eu equivocadamente recolhi 900, eu esqueci de recolher R$ 100. Neste caso, somente haverá deserção se depois de concedidos 5 dias o recorrente não completar e comprovar o valor. Certíssimo. Isso veio inspirado do próprio CPC. Então, se você fizer o recolhimento insuficiente de custas ou de depósito, o tribunal vai te dar 5 dias para você completar. Só se você não completar é que seu recurso vai ser deserto. Mas atenção, é para recolhimento insuficiente, tá? E não é para não recolhimento, porque se por acaso você não recolher nada, zero, aí não vai ter tolerância não, seu recurso já vai ser deserto. Ele só não vai ser deserto se você recolheu alguma coisa, então é especificamente para recolhimento insuficiente, não para não pagamento. Atenção a isso. Então, letra é exatamente essa. Vamos ver as alternativas aqui com base nas súmulas? Olha, a letra A é a súmula 25, que fala sobre reembolso das custas. Olha, o reembolso das custas à parte vencedora é necessário, mesmo que a parte vencida for isenta, nos termos do artigo 790, parágrafo único. Sabe de quem que ele está falando? Da administração pública. Sabe por quê? Porque olha o artigo aqui de baixo para vocês verem. Aqui o 790A da CLT. Ele fala da isenção, tá vendo? Da justiça gratuita e da administração pública, União, Estado, município, autarquias e fundações, que não explorem atividade econômica, e fala do Ministério Público. Aí vem o parágrafo único e diz assim: a isenção nesse artigo não alcança entidades que fiscalizam o exercício profissional. Beleza, agora vem a parte importante. Nem exime quem? As pessoas jurídicas previstas no inciso primeiro, que são essas aqui, ó, essas aqui, da obrigação de reembolsar as despesas da parte vencedora. Então o que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que a União, Estado, Distrito Federal e município, autarquias, etc., tenham a isenção, aí eu vou voltar naquele exemplo. Se eu perdi na primeira instância, eu não tenho isenção. Eu não tenho. Então sou eu contra a União. Eu ajuizei a reclamação e perdi, então tive que pagar custas. Só que aí eu fiz o recurso e no recurso virou a decisão. Eu passei a ganhar. Então, como eu ganhei na segunda instância e o processo terminou, aquele dinheiro que eu paguei tem que ser devolvido. Quem vai devolver? A União. Mesmo que a União tenha isenção de custas, essa isenção não a exime de me reembolsar pelo custo que eu tive. É só você lembrar o seguinte: quem é que ganha esse dinheiro? É a administração pública, né? O dinheiro não vai para o Estado, para a União. Então, pronto, ela devolve. Agora, tudo bem, não precisa ser só União, né? Pode ser Estado, Distrito Federal e etc. Mas as pessoas jurídicas de direito público, elas não pagam as custas, mas elas me reembolsam caso eu tenha que fazer, né, eu tenha feito o pagamento na primeira instância e depois na segunda, terceira instância eu tenha conseguido a vitória. Então, ela vai me reembolsar. É isso que ele está falando. Ficou claro? Então, sim. Mesmo que a pessoa tenha isenção, leia-se administração pública aqui, a fazenda pública, ainda assim ela vai ter que me reembolsar caso eu consiga modificar a decisão. Na primeira instância eu perdi, mas na segunda instância eu venci, ok? Letra B é a súmula 36 da ação plurima. Olha só. Nas ações plurimas, as custas incidem sobre o valor global. Aí, para chamar a atenção, pus aqui o cuidado, ó, cuidado. A OJ9 do Tribunal Pleno do TST é que fala lá do precatório, ó. Reclamações plurimas. A aferição para verificar o que é pequeno valor
deve ser realizada considerando os créditos de cada reclamante. Então, os créditos individualizados é que são analisados para verificação de requisição de pequeno valor. Mas quando se trata de custas, não. As custas são calculadas sobre o valor global. Então, talvez ele tenha tentado nos confundir aqui, né? Especialmente porque essa OJ caiu lá na prova do TRT do Mato Grosso do Sul. Então, como esse tema foi abordado ali no Mato Grosso do Sul, como muita gente estava ainda, né, que fez essa prova, estava antenada nesse assunto, pode ter confundido. Então, não confunda. Custas, valor global. Precatório, valor individualizado. Ok? Letra C e a letra D, a base é a mesma súmula 86. Não ocorre deserção da massa falida, tá vendo? Porque massa falida não precisa pagar custas nem depósito. No entanto, esse privilégio não se aplica a quem? A empresa em liquidação extrajudicial. Essa tem que pagar. E a última, que é a resposta certa da OJ 140, que eu falei dela também na nossa revisão, porque eu falei justamente sobre isenção de custas, lembra? Na nossa revisão para o TRT, falei exatamente dela, OJ 140. Em caso de recolhimento insuficiente de custas ou depósito, será concedido 5 dias, com base lá no CPC. Aí sim, se você não pagar e comprovar, é que seu recurso será deserto, beleza? Pronto, tá aí para vocês mais uma questão da nossa prova. Vamos para baixo. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Opa, tem a última de direito processual do trabalho que trata de competência. Essa aqui, mais uma vez, explanando súmulas OJs a respeito do assunto de competência. Vamos ver. De acordo com o TST, sobre competência territorial e funcional. Letra A. Deixa eu baixar aqui para caber. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiros serão oferecidos no juízo deprecante. Bom, essa aqui a FCC sempre gosta. Não é muito comum, mas quando cai essa questão de execução por carta precatória, você pode esperar que vai cair exatamente essa súmula. Olha o que diz a letra B aqui. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiros são oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já foi devolvida a carta. Então veja só, analise essas duas alternativas aqui. Você não concorda comigo que a letra A diz que a competência dos embargos é do juízo deprecante, não é isso? Tá aqui, ó, deprecante. E a letra B diz que é do juízo deprecado. Bom, se eu normalmente possuo duas alternativas que são totalmente contraditórias, eu posso, não necessariamente é 100%, não, mas 90% das vezes eu posso me concentrar aqui, ó. Uma das duas é que está certa, porque elas são totalmente opostas. Mas vamos ver as outras primeiro. Letra C. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato, é assegurado ao empregado reclamar no foro da celebração ou da prestação dos serviços. Realmente, isso aqui está escrito lá na CLT. Sendo que, caso o uso do trabalhador dessa faculdade, deve ser declarada de ofício a incompetência territorial. Pera ali. Se você já estudou o artigo 651, você sabe que realmente o empregado, neste caso específico, ele pode escolher. Então, vem lá. Se o empregado pode escolher, e a lei garantiu a escolha ao empregado, como é que a escolha dele vai gerar a incompetência territorial? Não faz o menor sentido. Então, não pode ser essa não. Vamos ver a letra D. O conflito de competência configurado entre TRT e vara do trabalho a ele vinculada deve ser julgado pelo TST. Outra que também a FCC gosta de cobrar, porque tem uma súmula que fala exatamente sobre esse conflito de competência, que na verdade não é um conflito de competência. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um TRT e uma vara a ele vinculada. Então imagina a seguinte situação. O TRT de Minas Gerais, por exemplo, diz o seguinte, olha, a vara do trabalho é competente. O TRT decidiu isso num recurso. É competente. Então, a vara do trabalho de Belo Horizonte terá que julgar este caso. Aí o TRT de Minas determina que o juiz da vara de Belo Horizonte julgue o caso. Você concorda que nós estamos falando de uma hierarquia? O TRT de Minas determinou que o juiz de Belo Horizonte acatasse a decisão dele porque ele tem que julgar. Aí o processo chega, né? Porque devolveu o processo para o juiz de Belo Horizonte. Aí o juiz de BH olha assim, mas eu não acho que eu tenho competência, não. Não tem competência. Aí eu te pergunto, ele pode fazer isso? Não. É a regra básica. Vocês conhecem esse princípio? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O tribunal, quando determina que o juiz faça alguma coisa, o juiz obedece. Se o juiz não obedecer, não é um conflito de competência. Nós estamos falando aqui de hierarquia.
Nós estamos falando de descumprimento de hierarquia dos tribunais. Nós não estamos falando de conflito de competência. Para ter conflito de competência, o juiz não pode estar preso ao tribunal. Poderia ser, sabe qual caso? Um juiz contra um juiz, porque os dois juízes não estão em hierarquias distintas. Mas pode ser um juiz e o tribunal? Pode, desde que não seja o juiz e o tribunal que ele esteja vinculado. Mas pode ser, por exemplo, o juiz de Belo Horizonte com o tribunal de São Paulo. Aí pode, porque são regiões diferentes. Mas se for tribunal e juiz da mesma região, isso não é configurado como um conflito, e sim como uma regra de hierarquia, ok? Então não é conflito. E letra E. A competência para ajuizar a ação anulatória é da vara do trabalho do local da sede da empresa que firmou o ato. Essa aqui é interessante. Nunca vi essa OJ sendo cobrada, até onde eu me recordo. De todas as questões que eu já vi da FCC de processo, eu nunca vi eles perguntando isso. De fato, tem uma OJ que vai falar sobre a competência dessa ação anulatória. E é por isso que eu sempre digo, você não precisa, quando você estiver estudando ou fazendo uma questão, saber de todas as alternativas. Mas daí a importância do tempo do seu estudo, de você aprofundar nas suas matérias, de você conhecer um pouquinho de cada coisa, porque às vezes você sabia duas aqui, ou você sabia uma e você já sabia a certa. Então se lembra, essa aqui você podia nunca ter ouvido falar. Não, peraí, isso aqui eu nunca ouvi falar. No entanto, eu lembro de ter lido esse negócio aqui sobre carta precatória. E pronto, porque essa aqui, ó, que é a letra B, que é a resposta certa, sempre cai nas provas da FCC. Especialmente porque essa redação aqui, ó, é igualzinha que você encontra lá no CPC. Então lembro vocês que nos editais da prova de direito processual civil também cai procedimento de embargo de terceiro. Alguns editais têm mais procedimentos especiais que outros, mas embargo de terceiro está em todos. Então isso também está valendo para o CPC. Quando se trata de embargo de terceiro, é só você verificar aqui, ó, local. A Belo Horizonte determinou que fosse penhorado um bem, né? Vou usar aqui, Belo Horizonte determinou que fosse penhorado um bem em outras cidades, sei lá, em Contagem, por exemplo, que é vizinha, né? Vamos pegar lá essas duas cidades. Então, duas cidades determinaram. Aí, o juiz de Contagem, que é o juízo deprecado, penhora o seu bem. Ora, se o seu bem foi penhorado lá em Contagem, o justo é que você apresente os seus embargos lá em Contagem. Então, você vai apresentar os seus embargos em Contagem. No entanto, se a carta precatória já foi devolvida para o juízo deprecante, que é o de Belo Horizonte, aí você vai apresentar lá no juízo deprecante. Ou então, se o vício foi do próprio juízo deprecante. Então você tecnicamente vai ter que analisar quem que cometeu o ato errado, quem que se equivocou, foi o juízo de Contagem ou o juízo de BH. Então vamos ler isso aqui. Os embargos de terceiros são oferecidos no deprecado, que é o juiz que bloqueou o seu bem lá na outra cidade, salvo se o bem foi indicado pelo deprecante, porque mostra que o deprecante, que foi o juiz de Belo Horizonte, que cometeu o erro, ou se a carta já foi devolvida, ou seja, se o processo já voltou. Então, isso é a mesma premissa que está no CPC. Então, guardem essa aqui, ó, porque se eles querem pegar embargo de terceiro, você vê que na prova de processo civil, quando cai embargo de terceiro, eles perguntam tudo que tem no CPC. Mas quando cai embargo de terceiro na prova de processo de trabalho, é basicamente só isso que eles perguntam, porque nós temos uma súmula específica sobre isso. Vamos lá então? E obviamente é exatamente contraditória a essa de cima. Portanto, uma dessas duas sendo a resposta, né? Aí você, se você tiver na dúvida de duas, você pode usar aquela máxima da FCC. Isso funciona bastante na FCC, mas é só na hora do pânico. Se você não sabe a resposta, tem que dar um chute, tenta chutar na maior. A FCC, na maioria dos casos, se você chuta na maior, costuma dar certo. Cuidado, ó, essa letra C aqui é a maior de todas. Então, tá vendo? Nem sempre dá certo. Mas se você tiver em dúvida de duas, assim, ó, você sabe que é uma dessas duas. Se você escolher a maior, pode ser que você tenha mais chance de acertar, né, do que errar essa questão. Brincadeiras à parte, vamos lá. Letra B, de fato, era a resposta certa. Vamos ver aqui as súmulas. A letra A e B, a base é aqui, ó, súmula 419. Então tá aí, ó. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiros são oferecidos lá no deprecado, da cidade que recebeu a carta, salvo se o bem foi indicado pelo juízo deprecante, ou seja, o juiz originário é que cometeu o equívoco, então você tem que levar para ele o equívoco que ele cometeu. Ou se já devolvida a carta. Bom, se a carta já foi devolvida e já foi cumprida, você não tem que fazer mais nada no juízo deprecado, você só tem que resolver a questão agora no juízo deprecante. E olha que interessante, igualzinho que está lá no CPC. Os embargos são distribuídos por dependência ao juízo, beleza. Parágrafo único. No caso de constrição por carta, os embargos são oferecidos no deprecado, salvo se indicado pelo deprecante o bem constrito ou seja devolvida a carta, tá vendo? Igualzinho
o que está escrito na súmula. Mesma coisa. Só que aproveitando o gancho, agora isso que eu vou falar não serve mais para processo trabalho, mas serve para sua prova de processo civil. Vem aqui. Cuidado, ó, cuidado. Agora eu estou lá no artigo 914 do CPC, que trata de execução, embargos à execução. Veja, não são embargos de terceiro. Esses embargos aqui, ó, que estão no artigo 676, são os embargos de terceiro, que aquela terceira pessoa de fora do processo sofreu um ato de constrição do seu bem, uma penhora, por exemplo. Agora nós estamos falando lá da execução dos embargos do próprio executado, ok? Beleza. Então, olha só. O executado, independentemente de penhora, pode se opor à execução apresentando embargos. Ok, já sabemos disso. Parágrafo primeiro. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência. Interessante, é só subir aqui, só para caber tudo. Ó. Tá vendo que os embargos de terceiros são por dependência? Pois é, os embargos à execução também. Legal, legal. São autuados em apartado. Ah, será que o outro também é? Também aqui, ó. Autuados em apartado. Então, notem, tanto os embargos de terceiro como os embargos à execução são distribuídos por dependência e autuados em apartado. Ok, mesma coisa. Instruídos um cópia das peças, babá, isso aqui é bobagem. Esse resto aqui não tem a ver com o nosso assunto. Nosso assunto agora vem no parágrafo 2º. Ó. Na execução por carta, os embargos, esses embargos aqui, gente, embargos à execução, tá lá na execução do CPC, serão oferecidos, olha onde, olha onde, olha onde, no juízo deprecante ou no deprecado. Ai, aqui ele deu opção, é um ou outro, tanto faz. Seja no deprecante ou no deprecado. Isso não são os embargos de terceiro, os embargos à execução. Mas a competência para julgar é do deprecante. Então você vê agora que ele jogou para o deprecante. Por quê? Ora, porque nós estamos falando de embargos à execução. O juízo principal, que é o deprecante, faz sentido que seja ele, o juízo principal, aquele responsável por julgar os seus embargos. Faz sentido. No entanto, ele abriu a ressalva. Salvo se versarem os seus embargos unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação do bens, feito por quem? Pelo deprecado. Vê que é a mesma lógica? Se você estiver discutindo unicamente um vício que foi praticado só pelo deprecado, o que o deprecante tem a ver com isso? Nada. Então você vai para o deprecado, ok? Nesse caso, agora, se não for somente vícios cometidos pelo juízo deprecado, aí você vai utilizar que a premissa de quem vai julgar é o juízo deprecante. Porém, em qualquer caso, você tem o direito nos embargos à execução de apresentar os seus embargos em qualquer um dos dois juízos. Legal isso, né? Então, muito cuidado, porque se a prova quiser te confundir aí, tá vendo? Essa questão de execução por carta com embargos de terceiro e embargos à execução propriamente gera bagunça. Veja, no entanto, que esse 914 aqui só vai servir para a prova de processo civil, enquanto, subindo mais um pouquinho, ó, o 676 serve para a gente também. Por quê? Porque é a redação da súmula 419, ok? Então, normalmente, quando cai na nossa prova, cai exatamente essa súmula aqui, para a prova de processo trabalho. Mas lá em processo civil, fiquem atentos. Faz a sua tabelinha aí de diferença entre embargo de terceiro e embargo à execução, que vai valer a pena, ok? Vamos descer mais, vem, vem. OJ 149. Letra C. Tá vendo? Ó? Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial se o empregado usou a faculdade prevista na CLT. Ora, claro, se é uma faculdade, por que eu vou ter declaração de incompetência? Não faz sentido nenhum. Tá aqui, ó, só para você não esquecer. O artigo 651, parágrafo 3º, em se tratando de empregador que promova a realização fora do contrato, o empregado pode escolher ajuizar tanto no local do contrato como no local da prestação de serviço. Tá aí, ok? E letra D, vamos mais, tem mais. Ó, letra D, súmula 420. Não configura, olha, o não, não se configura conflito de competência entre TRT e vara a ele vinculada. Então não é, tá vendo? Para ter conflito, lembra comigo, pode ser juiz do trabalho versus juiz do trabalho. Seja juízes da mesma cidade ou juízes de cidade e regiões diferentes, não tem problema. Pode ter conflito também juiz do trabalho contra um tribunal regional de outra região, não da mesma. Então, juiz de Belo Horizonte contra o Tribunal de São Paulo, juiz de Rio de Janeiro contra o Tribunal do Espírito Santo, não importa. Tem que ser tribunais diferentes. Também pode ter conflito entre dois TRTs diferentes, TRT de São Paulo, TRT do Rio, TRT de Minas, TRT do Espírito Santo. Pode ter. Ok? Então, esses conflitos são possíveis. Agora, Tribunal Regional da primeira região
juiz da vara do trabalho na primeira região, aí não tem conflito, porque nós estamos falando de hierarquia. Questão funcional, hierárquica, beleza? E aqui, ó, eu aproveitei o gancho só para colocar para vocês o artigo 114, inciso 5º, que normalmente nas provas, quando eles cobram conflito de competência, a maioria das questões sobre conflito de competência nada mais é do que a tradução desse artigo aqui, que os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. É porque lembra que o artigo 114 é aquele que fala é competência da Justiça do Trabalho. Aí tem vários incisos. Um deles é julgar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Ressalvado que está lá no artigo 102, que é a competência do STF. Lembra que quando forem tribunais superiores, por exemplo, o TST contra o STJ, como você está tendo um conflito envolvendo tribunais superiores, aí a competência tem que ser do Supremo Tribunal, porque acima de um tribunal superior, só o Supremo Tribunal Federal. Mas em se tratando de conflitos de juízes do trabalho, TRTs, aí você pode levar, sim, para a nossa justiça, ok? Se forem conflitos dentro da mesma região, juiz da primeira região contra outro juiz da primeira região, você vai no TRT da primeira região. Agora, se for um juiz da primeira região contra o tribunal da segunda região, ou um juiz da primeira região e um juiz da segunda região, quando as regiões forem diferentes, aí você manda o seu conflito para o TST. Então, o TST julga conflitos de jurisdições, de regiões diferentes, e o TRT julga conflitos dentro da mesma região, ok? E por último, aquela OJ que eu te falei para vocês que eu nunca vi sendo cobrado em prova aqui da FCC de TRT, tá aqui, ó. OJ 129 da SDI 2. Quando se tratar de ação anulatória, a competência originária é no mesmo juízo em que se praticado o ato. Lá na questão ele colocou que era a vara do local. Não, não é o local, não. É o mesmo juízo que o ato foi praticado, que, né, que supostamente o ato foi viciado, é na competência desse mesmo juízo. Então, se for lá na vara do trabalho de São Paulo, é lá que você vai utilizar como base da sua competência. E só para você lembrar que essa ação anulatória aqui não é aquela ação anulatória para anular cláusulas de acordo e convenção coletiva, não. Essa ação para anular cláusulas de convenção e acordo é lá no TST, é lá no TRT. A competência é dos tribunais, porque são os tribunais que têm competência para discutir decisões normativas. Então, se você quiser pleitear uma anulação de cláusulas de um acordo ou convenção, se for uma ação anulatória de cláusula de acordo ou convenção, você vai para o TRT. Essa aqui é aquela ação anulatória que é mencionada no artigo 966 do CPC, que é aqui, ó. Os atos e disposições de direitos praticados pelas partes ou outros participantes do processo e homologados pelo juiz, bem como os atos homologatórios praticados durante a execução, estão sujeitos à anulação. Essa anulação é aqui, ó, pessoal, eu coloquei só para você não esquecer, anular atos processuais específicos praticados em um processo em curso. Porque se o juiz der uma decisão viciada e o processo transitar em julgado, você usa uma ação rescisória, porque seu objetivo é discutir a decisão que transitou. Mas se dentro do processo em curso, ainda não transitado em julgado, você tem um ato jurídico praticado pelas partes que você considera que esse ato foi viciado, né, tem algum tipo de vício, você pode usar uma ação anulatória para desconstituir aquele ato. Então, essa que é a ação anulatória. Ela é absurdamente rara no processo de trabalho. No entanto, aqui tem essa OJ bem antiga que trata da competência. A competência é de quê? É do juízo em que o ato foi praticado, ok? Bom, com isso, fechamos as questões de processo. Aí eu coloquei de brinde aqui para vocês a questão bônus, sexta questão, que é a questão de direito constitucional. Normalmente nas provas de constitucional dos tribunais, ele joga alguma questão que envolva o direito do trabalho ou o processo de trabalho. Dessa vez foi essa aqui, ó. Manuel tem 44 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, e é juiz do TRT, oriundo da magistratura de carreira. Quando fala de carreira, é que ele é concursado, ou seja, ele não é do quinto constitucional. Com base nesse caso, ele quer saber, olha, Manuel, ele pode participar do TST ou não? Bom, veja, a idade mínima para o TST são 35, então ele já cumpre a idade mínima. Ele tem, para você ir lá para o TST, você tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ele tem. E você, que é um juiz de um TRT, oriundo da carreira, fez concurso público e chegou lá no TRT por promoção, né? Nesse caso, você pode ser indicado para o TST? Claro que pode. Lembra da composição. Um quinto do tribunal
vem do quinto constitucional de advogados e membros do Ministério Público, com mais de 10 anos, né, de carreira, indicado lá pela lista sextupla de seus respectivos órgãos. No entanto, os outros 4/5 do TST são os juízes dos tribunais regionais do trabalho, leia-se desembargadores, mas a Constituição chama de juízes, né? Os desembargadores de carreira, eles são indicados pelo TST. Agora, quais são os dois requisitos básicos para você entrar no TST? Você tem que ser nomeado pelo presidente da República após o quê? A aprovação por quem? Por quem? Pela maioria absoluta do Senado. Então, acha essa aí. Comporá o tribunal sindicado e nomeado pelo presidente após aprovar pelo próprio tribunal. Não, é o Senado. Ele não pode participar porque não tem um tribunal composto por juízes. Claro que é como? Se não é com juiz de carreira, é o quê? Não tem, né? Comporá o TST se for indicado pelo próprio tribunal, ou seja, realmente é o Tribunal Superior que indica os juízes de tribunais que eles querem para fazer a votação e decidem quem que é, né? Nomeado pelo presidente da República, certo? E aprovado por maioria do Senado, perfeito, tá vendo? Letra C. Não pode compor porque não tem idade mínima, 44, não, 35, e comporá ao tribunal se for indicado pelo presidente, nomeado pelo presidente do Tribunal Superior e aprovado por Senado. Não. Quem nomeia não é presidente do TST. Cuidado com isso aqui, né? Porque às vezes, toma posse pelo presidente do tribunal, né? A gente estuda regimento interno, sempre tem lá o presidente do tribunal dá posse. Não, veja que nós estamos falando de aprovação para a pessoa ser considerada ministro do tribunal. Então, é o presidente e o Senado. Letra C, portanto. Está aqui o artigo, ó. 111A da Constituição. O TST tem 27 ministros, que é o 30 sem 3, lembra disso? TST, ó, TST, 30 sem 3, 27. Escolhidos brasileiros de 35 a 70, muito cuidado, porque para o Tribunal Regional, TRT, a idade mínima 30, mas para o TST é 35. Notável saber jurídico, nomeado pelo presidente após aprovação por maioria absoluta. E olha só, aqui tem um quinto constitucional, tá vendo? Advogados e membros do Ministério Público com mais de 10 anos, e os outros 4/5 são juízes, tá vendo? Não são desembargadores. São desembargadores, né? Mas é porque a Constituição não usa a palavra desembargador, usa a palavra juiz. São juízes dos TRTs, oriundos de onde? Da carreira, e são indicados pelo próprio tribunal. Então foi a cobrança básica do 111A. Sempre tem, ou em processo de trabalho ou em direito constitucional, você vai encontrar essas questões sobre organização da justiça. Então, fique atento com esses artigos aqui, ó, 111A até o 115 da Constituição, vão tratar de organização da justiça e também de competência. Fechou? Pronto, pessoal. Com isso, temos as questões fechadas. E vamos concluir agora, né? Com qual dessa aqui? Com o estudo de caso. Vamos fazer o estudo de caso aqui também. Deixa eu mostrar aqui para vocês a base desse estudo de caso. Claro, antes vamos tomar um golinho de água aqui, peraí. Pronto. Bora lá. Eu só voltar aqui mais um pouquinho para a câmera cheia, para saudar de vocês ficar inteiro aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se ainda tô. Às vezes a câmera, depois que eu fico um bom tempo na tela, ela desfoca toda, mas acho que não tá desfocada. Ela costuma focar nesse quadro. Cadê esse quadro? Esse quadro aqui, tá vendo? Esse quadro em verde, às vezes ele foca aqui e me deixa todo borrado, mas eu acho que tá bom, né? Então vamos lá. Estão gostando da aula? Estudando bastante? Aprendendo bem? Então vem com a gente. Vamos lá fazer esse estudo de caso. Bom, aqui, ó, olha só qual foi esse estudo de caso. Caio é empregado da empresa Velas, contratado como auxiliar de produção, com jornada de 6 horas diárias de segunda a sexta e 15 minutos de intervalo. Então ele está mostrando para a gente o que a gente já sabe: 6 horas de trabalho, 15 minutos de intervalo. Nos últimos 15 meses, Caio vem estendendo com habitualidade a sua jornada de trabalho de 45 a 60 minutos por dia, sem aumento do seu intervalo, o que, segundo o empregador, está baseado na previsão de convenção coletiva da categoria que permite a redução do intervalo. Não disse quanto. Beleza. Nesse caso, de acordo com o entendimento sumulado do TST, responda fundamentadamente sobre a mencionada extensão da jornada diária de trabalho de Caio, analisando a remuneração das respectivas horas adicionais trabalhadas. Engraçado, né? Que se você vê o jeito da pergunta, ele pediu para você analisar a remuneração das horas adicionais de trabalho, como se ele estivesse pedindo só para você falar da hora extra. Se fosse só da hora extra, acabava a questão em 2 linhas, a hora extra. Mas o que dá a entender aqui é que ele quer que você analise o aspecto relacionado ao intervalo
E, obviamente, não se esqueça das eventuais horas a mais trabalhadas. Como ele colocou isso, na resposta que eu construí aqui, né, na hora que eu fiz na prova, eu fiz desse jeito também, eu vou mostrar aqui para vocês a resposta que eu utilizei, redigido desse jeito. Claro que eu dei uma melhoradinha aqui, porque eu não lembro de qual jeito que eu escrevi, né? Mas aí quando você está aqui escrevendo, eu escrevi, mas eu fiz exatamente baseado assim, foi o jeito que eu raciocinei. Como não é, hoje foi o primeiro dia, né, o dia seguinte da prova, não saiu ainda a resposta padrão, então pode ser que tenha alguma coisa errada aqui, mas a lógica de raciocínio que eu fiz foi a seguinte, vem aqui comigo. Então, vamos lá, vou descer aqui só para a gente montar raciocínio, dividir em 4 partes esse raciocínio. Olha só. Primeiro, base da fundamentação. Letra A, duração do intervalo. Então, toda vez que você é perguntado sobre um assunto, eu acho interessante, por mais que esse assunto não tenha sido diretamente a pergunta, que você situe do que você está falando. Mostre para o examinador que você tem conhecimento dessa base. E, de novo, né? Pensa no espaço, porque de fato o que eu mais tive dificuldade nessa prova foi só 15 linhas. Porque, né, quem fez a prova sabe, quando você chega lá e ele fala 15 linhas, não são aquelas 15 linhas, sei lá, de um papel ao maço, aquela coisa toda, aquelas 15 linhas enormes. Você vê que é um quadradinho pequeno, né? Então são 15 linhas muito pequenas. Então você tem que tentar colocar o máximo de informações naquele espaço. Realmente não dá para falar tudo. Tem coisas que não dá, porque se tivesse um pouco mais de espaço, a gente conseguiria formular um pouco mais as nossas ideias para evitar, por exemplo, eventuais contradições ou pegadinhas que a banca pode ter criado, a gente não pode ter percebido. A gente pensou assim, não vou falar disso porque não dá muito espaço para falar disso, mas vamos lá. Então, a primeira coisa, tenta sempre falar do assunto. Na aula que a gente fez de outros estudos de caso, eu tinha contado para vocês o caso lá do ônus de prova. Então, ele perguntou sobre o ônus de prova. Se ele pergunta do ônus de prova, dá uma explicação rápida. Como é que funciona o ônus de prova? Aí depois você cai na resposta. Tá vendo? Então você só começa, não precisa gastar muito espaço, mas sempre inicie a sua abordagem com a premissa básica, para depois você desenvolvê-la, porque pode ser que essa premissa básica seja importante lá na frente e você não precise repeti-la, ok? Então olha a primeira coisa, artigo 71, estou deixando só os artigos aqui, ó. 71 diz, em qualquer trabalho que, né, não exceda 6 horas, que exceda 6 horas, tem que ter um intervalo de no mínimo 1 hora. E salvo acordo escrito ou negociação coletiva, não pode passar de 2. Então, de 1 a 2 horas. O primeiro parágrafo fala: não passando 6 horas, será garantido um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, até 4 horas não tem. De 4 a 6, 15 minutos. Acima de 6, tem um mínimo de 1 hora. Beleza. Então, você precisa mostrar que você conhece essa premissa. Assim que você demonstra que você conhece qual que é a premissa de duração de intervalo, aí você vai para o cerne da questão, que ele pediu o entendimento sumulado do TST. Tem essa súmula? Tem. Agora, ó, letra B. Modificação do intervalo. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui para não tampar a letra C, né? Para não dar os spoilers, ó. Pronto. Modificação do intervalo pela sobrejornada. Você pode falar prorrogação de jornada, sobrejornada, horas extras, hora suplementar, né? Para você não ficar muito repetitivo, você pode usar outras expressões. Mas essa súmula 437, cuidado com ela, tá? Você vai perceber que o item 1, o item 2 e o item 3 dessa súmula são perigosíssimos hoje. Por quê? Por conta da reforma trabalhista. A partir da reforma, grande parte dessa súmula não mais se aplica. Só que o item 4 não foi alterado pela reforma. O item 4 permanece válido, que é isso aqui, ó. Ultrapassada a palavra mágica, habitualmente a jornada de 6 horas, é devido ao gozo de intervalo de almoço mínimo de 1, obrigando o empregador a remunerar o período de descanso não usufruído como extra. Só uma paradinha aqui, quando ele diz como extra, só para lembrar que na época que essa súmula foi criada, o tribunal entendia que a natureza da parcela de não concessão de intervalo era natureza salarial e não indenizatória. Por isso que eles têm a costume de colocar nas súmulas a palavra extra, certo? Tecnicamente hoje é uma indenização, mas tudo bem, como extra. Acrescido do adicional, na forma do artigo 71, parágrafo 4º, ok? Então, ele já vinculou ao que diz o 71, parágrafo 4º. Então, como ele menciona, tá vendo? O 71 caput, parágrafo 4º, daí a importância de você amarrar essa súmula com o artigo 71. Então, a segunda parte você vai mostrar que no caso do Caio ali, Caio, né, que ele chama? Então, sumiu o nome dele aqui, peraí, vou voltar rapidinho, rapidinho. Caio César, isso. No caso do Caio, volta aqui. O Caio, ele trabalhava 6 horas. Só que habitualmente ele começou a trabalhar mais do que 6 horas. Poxa, se fossem algumas horas extras eventuais, o intervalo dele continuaria sendo 15 minutos. Mas nesse caso,
foram habituais as horas extras. A questão disse habituais. Então, como eram habituais, o intervalo dele muda. Naqueles dias, então, o empregador deveria sim ter garantido o intervalo mínimo entre a jornada para ele, com base no artigo 71. Ponto. Aí agora, eu sei que o empregador está errado, o empregador não está certo. Qual que é a consequência disso? Aí você parte para a consequência, desce aqui na letra C. Qual que é a consequência da não concessão desse intervalo? Então, é o parágrafo 4º. A não concessão ou concessão parcial a empregados urbanos e rurais implica o pagamento, agora atenção, de natureza indenizatória. Antes da reforma trabalhista, o TST entendia que era salarial, mas a reforma disse que é indenizatório. Então, por isso que eu acho que é importante, eu imagino que eles vão avaliar que você mencione indenização ou natureza indenizatória. Apenas do período suprimido. Não é a hora cheia. Antes da reforma trabalhista era a hora inteira. Agora é só o que foi suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Então, essa é a consequência da não concessão ou redução, concessão parcial do intervalo entre a jornada. É o pagamento do período suprimido. E mais, lembro vocês que o fato do empregado receber a indenização de intervalo não exime o empregador do pagamento das eventuais horas extras, porque hora extra tem como fundamento base a extrapolação da sua jornada. E a indenização do intervalo tem como fundamento base o descumprimento da concessão do intervalo mínimo. São dois direitos distintos e você tem sim o direito de pleitear. Os dois. Então, eu coloquei aqui o artigo 7º da Constituição no inciso 16 para não esquecer, ó, remuneração do serviço extraordinário superior a 50%. Então, essa concessão do intervalo não prejudica o pagamento das horas extras. Eu não sei se o examinador vai exigir esse finalzinho que você mencione dessa hora extra, mas o meu pensamento foi, como a pergunta foi feita, né, a questão pergunta, o que vai acontecer com essas horas adicionais? Como ele disse as horas adicionais, eu imaginei que ele queria que fosse mencionado, pelo menos, que a indenização do intervalo não interfere com o pagamento de hora extra. Né? Então, pode ser que essa informação seja necessária, não sabemos ainda. Mas se você conseguiu enquadrá-la ali, acho que talvez valha a pena. E por último, ele não perguntou isso. Então eu acredito, mais uma vez, né, não dá para a gente saber, porque a gente não sabe tudo o que ele pode avaliar dentro da questão. O máximo de informações que você considerar pertinentes, vale a pena você colocar, claro, concentrando primeiro as mais importantes e depois as menos importantes, né, para você garantir o principal dos pontos ali. Ele disse que o empregador havia alegado, lembra, que a negociação coletiva autorizava a redução do intervalo. Então, neste caso, se sobrasse um espaço, eu acho que valia a pena você fechar com essa aqui, ó. A redução do intervalo por negociação coletiva, que foi o argumento do empregador. Por quê? Porque a CLT realmente autoriza, pelo artigo 611-A, que você tire e reduza alguns direitos trabalhistas. Infelizmente, existe essa previsão. Mas quando ele fala de intervalo, aqui no inciso 3º, ele fala respeitado o mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, mesmo que tivesse previsão em convenção, o mínimo de 30 tinha que ser respeitado. No entanto, ele não respeitava. O que ele dava? Ele dava 15. Só 15. Então, ele desrespeitou. Ok? Claro que aí vem um debate, uma discussão. Se tem uma negociação coletiva que garante 30, fala que o mínimo é 30, e seu empregador reduz o seu intervalo para 15, você vai cobrar quanto? 15 minutos, que é o período suprimido dos 30, ou você cobra 45 minutos? Na nossa live a gente até discutiu, né? Estava até discutindo isso com o Thiago. Qual dos dois? Bom, nesse caso especificamente, eu vou dar a minha opinião. Eu particularmente acho que neste caso, posso estar errado, ele não disse que a convenção coletiva reduziu para 30 minutos, ele só disse autorizou a redução. Então podia estar autorizada a redução de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, não sei. Sem contar que nós estamos falando de uma jornada de 6 horas, de 15 minutos, e o de 15 minutos você não pode mexer. Por quê? Porque o mínimo são 30 minutos. Então, como se trata de um descumprimento padrão da norma, eu particularmente acho que o empregado teria direito de pleitear todos os 45 minutos, utilizando como base o intervalo padrão de 1 hora. Especialmente porque a banca não me deu quanto que era a duração do intervalo dele. Eu não sabia. Então, se eu tivesse que ser específico e colocasse, por exemplo, que ele tem direito a 15 minutos, considerando 30 minutos, a informação de 30 minutos não me foi dada. O que me foi dado é que ele tinha o intervalo de 15 e que a negociação permitia a redução, mas eu não sei quais são os termos. Então, particularmente, eu acho que se ele cobrar, eu não sei se ele vai exigir que você indique a quantidade. Se você colocou o período suprimido, ao meu ver, está ótimo.
porque você tem um espaço para debater se o período suprimido seria com base na 1 hora. Então, se você tinha 15 minutos menos 1 hora dá 45. Ou se você vai considerar um mínimo de 30 minutos de uma convenção coletiva. Aí a diferença entre 30 e 15 daria 15. Então, como existe esse espaço, talvez a banca não exija especificamente a indicação do valor, mas apenas do fato de ser o período suprimido. Beleza? De qualquer maneira, eu coloquei aqui para vocês porque eu acho, particularmente, 45 minutos com base nessa questão seria o ideal, porque a questão não me disse o valor da redução da jornada, do intervalo com base na convenção coletiva. Então, se eu colocasse qualquer outro número que não fosse o padrão legal, eu estaria inventando o dado. Então, para evitar inventar dados, eu achei mais seguro nessa resposta considerar 45 minutos. Mas, de novo, né? Falando em excesso, porque provavelmente, como a questão não nos deu elementos suficientes para essa resposta completa, talvez eles não exijam essa especificação, ok? Bom, então essas são as 4 premissas básicas que eu construí para responder essa questão. Agora deixa eu mostrar para vocês um exemplo de resposta. Foi a minha resposta aqui, claro, escrita de um outro jeito aqui talvez, né, que eu não lembro exatamente, mas foi mais ou menos assim que eu fiz, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Baixei aqui, ó. No primeiro, deixa eu ir parágrafo, né? Aqui, ó, para ficar mais legalzinho. Deixa esse espaço aqui, para não dar spoiler, para a gente ler devagarzinho aqui. Nos termos do artigo 71 da CLT, o intervalo intra-jornada é de 15 minutos para a jornada de até 6 horas, de no mínimo 1 hora para jornadas superiores a esse limite. Vocês perceberam que eu não falei até 2 horas, porque esse até 2 horas é irrelevante para o caso. Não disse. Eu fui lá no base, 6 horas, 15 minutos. E acima de 6 horas, no mínimo de 1 hora, tá vendo? Beleza. Aí eu vou, e eu fiz isso aqui, eu acho que isso aqui você não precisava colocar não, mas eu fiz para poder amarrar o parágrafo, foi o seguinte. Ocorre que o legislador não especificou se a eventual prorrogação da jornada, foi o que aconteceu com Caio, teria o efeito de ampliar por consequência o tempo de intervalo, ou seja, a lei não fala que se eu tiver 6 horas, mas se eu fizer hora extra, o meu intervalo muda, a lei não falou nada. Aí com isso vem para o meu segundo parágrafo, ó, fui lá. Diante disso, ou né, por razão disso, o TST, por meio. Você viu que eu escrevi o TST inteiro aqui, não coloquei o TST assim? Por quê? Porque eu só ia usar o TST uma vez. Mas se você não sabe se vai usar o TST, você pode fazer igual eu fiz aqui, ó. De novo, eu sempre peco por isso. Eu coloco lá a constatação da lei de trabalho a primeira vez, eu sempre escrevo o nome completo. Por mais que eu creia que CLT, né? Mas assim, eu não quero dar argumento para tirar ponto. Então, se possível, a primeira vez que você citar CLT, TST, coloque-o por extenso, ok? Aí vamos lá. Diante disso, o TST, pela súmula 437, firmou o entendimento de que a prorrogação eventual da jornada, eventual da jornada, não altera a duração do intervalo. Veja, ele não disse isso, ele disse que só do habitual, mas eu estou presumindo, ora, se o habitual altera, o eventual não altera, concorda? Então eu fiz completo. O eventual não altera. No entanto, se a sobrejornada for habitual, o empregado, no caso Caio, aí eu quis amarrar, porque não tinha muito espaço para poder falar do fundamento e depois explicar o caso. Se fossem 30 linhas, tinha espaço para fazer isso, mas aqui não dava, então eu tive que colocar que eu estou falando do caso aqui, ó. O empregado, no caso Caio, terá assegurado o direito ao intervalo mínimo de 1 hora. Então eu mostrei para eles que, com base na súmula, a prorrogação habitual da jornada assegura o intervalo mínimo de 1 hora. Tá vendo? Ok. Amarrei esses dois aqui. Agora eu vou concluir a parte principal. Assim, né, outra palavra que você queira concluir aqui, né, para tanto que seja, conforme o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, eu já fui no parágrafo 4º, a não concessão do intervalo mínimo garante ao trabalhador uma indenização. Usei a palavra indenização, faço questão de colocar isso. Sempre falo para meus alunos nas provas, ó, se você não escrever indenização, eu vou tirar. Aí você fala, nossa, professor, mas você está sendo muito criterioso. Não, sabe por quê? Porque a vida das suas provas vai ser criteriosa. Não vi uma prova de OAB ou de concurso que não exija a palavra indenização. Então, se você não colocou dessa vez, não fica preocupado. Mas toda vez que aparecer intervalo, lembra de colocar que a natureza é indenizatória. A indenização correspondente ao tempo suprimido. E também, de novo, não coloque assim, qualquer coisa, é o tempo suprimido. Aí eu pus, no caso, 45 minutos, porque eu quis vincular o caso, que foram suprimidos 45 da 1 hora. Tá vendo? Por que eu não coloquei da negociação coletiva? Porque se não desse tempo de falar dela, eu não ia falar. Mas o mais importante estava aí, porque ele não pediu para que eu fizesse uma análise do argumento do empregador. Então, se eu parasse por aqui, ó, não tivesse mais espaço,
eu não me vincularia a ter que explicar a convenção coletiva se eu falasse 15 minutos, tá vendo? Então, estrategicamente, vale a pena você usar o padrão legal. Ainda mais que a prova foi generalista nesse aspecto, né? Bom, no caso, 45 minutos, acrescidos de 50%. Beleza, ó, isso aqui, então sempre você vai colocar, monta o seu jeito de raciocinar isso aqui. Indenização do período suprimido acrescido de 50%. Tem que ter. Aí esse vírgula aqui, ó, eu quis colocar por quê? Porque ele perguntou para eu falar das horas que ele trabalhou a mais. Então eu não sabia se era isso que ele queria. Então eu falei, ó, vou colocar vírgula, sem prejuízo do pagamento das eventuais horas extras excedentes à sexta hora. Por que eu pus a sexta? Ah, professor, não é a partir das 8 horas? Não, mas nesse caso a jornada dele não era de 6 horas. Se a jornada contratual desse empregado é de 6, as horas extras dele serão a partir da sexta. Então eu pus sexta hora. E citei o artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Se você quisesse usar um outro artigo da CLT para fundamentar a sua hora extra, mas sempre que eu fundamento hora extra, eu uso o 716 da Constituição. Pronto. Eu não precisei colocar CF 88, porque foi a única vez que eu falei da Constituição. Pronto. Aí sobraram, eu terminei essa parte aqui, eu acho que eu tinha 2 linhas. 2 a 3 linhas, eu acho, que eu tinha no final. Aí eu fiz isso aqui, ó. Por fim, porque na hora que eu terminei, eu falei, consegui essas 2 linhas, deixa eu falar, pelo menos porque vai que a banca queira, né, essa informação. Vamos falar a respeito do argumento do empregador. Então eu só quis desmantelar esse argumento para finalizar, vamos tentar fechar com chave de ouro, né? Bom, por fim, não se sustenta o argumento da empresa, uma vez que o artigo 611-A da CLT apenas autoriza, mediante negociação coletiva, a redução do intervalo para até 30 minutos. E, no caso de Caio, o intervalo era de apenas 15 minutos. Perceberam? Então, quis mostrar que o argumento do empregador de que a negociação autoriza não valia. Por quê? Como o intervalo dele era de 15 e o mínimo que a convenção permite são 30, então o argumento dele vai para o água abaixo, né? Por água abaixo. Foi uma maneira de demonstrar que eu saquei que o argumento da empresa estava errado. Não foi pedido diretamente, mas como isso foi mencionado, sempre que você puder analisar o caso como um todo, não responde só aquela pergunta. A resposta da pergunta básica, obviamente, é o centro da sua resposta, né? Responder o que foi perguntado, você não pode faltar nisso. Mas como ele joga para você inúmeros elementos que giram em torno, o máximo de elementos que giram em torno, que você pelo menos demonstra para o examinador que você prestou atenção, que você sabe que isso está certo ou está errado, vale a pena. Mas, de novo, infelizmente, em pouquíssimo espaço. Porque isso aqui foi o que eu consegui nas todas as 15 linhas diminuir minha letra do que o normal e fui até o último pedaço, sabe? Vamos ver. Agora a questão é, né? Fui diminuir a letra assim, aí você fala, não consigo nem ler. Ilegível é 0, né? Vai saber. Mas eu acho que deu para ler, né? Minha letra não é das melhores, não, mas eu fiz devagarzinho, porque são só 15 linhas, então deu para fazer bem devagarzinho, então fui tendo cuidado, porque realmente a minha letra não é das melhores. Mas é isso, pessoal. Estão vendo tudo aí? Pronto. Então é isso. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Pronto, ó. Praticamente 1 hora, 2 horas de aula aqui, mas pelo menos, além de uma simples correção de prova, a gente analisa todos os tópicos, faz uma revisão, porque tudo que a gente fala aqui vai ser usado contra você nas próximas provas, não é isso? Espero que tenham gostado. Esse material vai estar disponível lá no nosso grupo, tá aí o link aqui de baixo. De novo, deixa o like, comenta, se inscreve para saber que vocês estão gostando desse conteúdo e que querem mais, para assim me dar aquela energia, aquela força para a gente poder fazer mais vídeos para vocês, ok? E siga lá no grupo e também logo de baixo, mais uma vez, estou deixando aí todos os cursos para vocês, se vocês quiserem contar aí, dar esse voto de confiança, conhecer nosso curso, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso aí, bons estudos e até a próxima, pessoal. Valeu!